Santa Catarina. Meus caros colegas, tivemos agora recentemente uma reunião discutindo a medida provisória 690. Um absurdo de que, nesta medida provisória, está aumentando a carga tributária sobre o vinho. Ora, o vinho é considerado remédio, vinho é estimulante, vinho é bom para colesterol, vinho é diabético, vinho é bom para o coração, vinho é estimulante. Jesus Cristo já usava o vinho como bebida e vem crescendo no Brasil. A cerveja já tem o mercado consolidado. Aí o governo está diminuindo a carga tributária da cerveja e aumentando a carga tributária do vinho. Nós que estamos crescendo aqui no país, minha cara Jo, nós tomamos uma decisão. Ou o governo revê a carga tributária do vinho, ou nós vamos derrubar a medida provisória inteira. Tomamos essa decisão com mais de 40 parlamentares aqui. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Deputada Jo Moraes, pelo tempo de 3 minutos. Deputada Jo Moraes é do PCdoB de Minas Gerais. Senhor, caro presidente Ronaldo Nogueira, que conduz essa sessão, caros deputados, queridas deputadas, eu queria, nesse momento, registrar e cumprimentar, registrar a importância da decisão dos 2 ministros do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber e ministro Teori Zavascki, acerca da liminar concedida para que suspenda o rito aprovado pelo presidente desta Casa em relação ao impeachment da presidente Dilma. Digo isso porque este país precisa de uma estabilidade institucional que assegure o pleno funcionamento das instituições democráticas. Nós estávamos vivendo uma verdadeira confusão institucional, atropelando-se as normas legais, as leis, como o caso previsto de quem cuida do crime de responsabilidade fiscal, é exatamente a Lei 1079, e nesta casa o presidente conduzia atropeladamente para que o regimento externo, no regimento interno, na sua interpretação, conduzisse uma grave indicação de abertura de um processo absolutamente ilegal, absolutamente no arbítrio da lei, da presidente eleita por 54 milhões de pessoas. Às vezes, os agentes políticos, particularmente setores da oposição, não conseguem entender a gravidade da medida de se atropelar as instituições democráticas deste país. Não se pensam os agentes públicos de oposição, parte deles, ainda bem que na oposição existem pessoas que têm responsabilidade política, mas esses agentes não imaginam o que seria o dia seguinte de um golpe atropelando as instituições democráticas. Um dia desse eu vi um debate de um economista que ele dizia, mas olha, se é dado golpe institucional como querem setores da oposição, como que estará este país no dia seguinte? E ele lembrava, quem assumirá a condução deste país? E sob que regras se conduzirão? Em que condições nós podemos conduzir a economia no momento de crise, de grave crise econômica? E ele dizia, pergunta a estes que querem a golpe, o que eu farei no dia seguinte? Eu venderei dólar ou eu comprarei dólar? Por isso que eu quero cumprimentar o Supremo Tribunal Federal, que ao tomar esta decisão liminar, até o plenário decidir, defende a democracia, defende o mandato institucional da presidente Dilma. Obrigado, deputada Jo Moraes. Próximo orador inscrito, deputado Carlos Henrique Gaguin, Bloco PMDB, PEN, Tocantins. Deputado ausente do plenário, chamamos o próximo orador inscrito, deputado Carlos Manato, Solidariedade Espírito Santo, ausente do plenário. Deputado Giovanni Chirini, PDT, Rio Grande do Sul, ausente do plenário. Deputado Luiz Carlos Rauli, PSDB, Paraná. Vossa Excelência,
Tenho tempo de 3 minutos na tribuna, nobre deputado. Senhor presidente Ronaldo Nogueira, senhoras e senhores parlamentares, acabei de receber algumas mensagens de Jean Carlos de Cambé, de Londrina, que é proprietário de vans. Depois da audiência pública que tivemos aqui, dias atrás, com 2, 3 mil proprietários de vans, na Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Transporte, com a presença de inúmeros parlamentares, do presidente da NTT, da Polícia Rodoviária Federal, a situação, depois da audiência pública, piorou. Os proprietários de vans estão sendo perseguidos nas estradas do Brasil pela NTT e pela Polícia Rodoviária Federal. Quero fazer um alerta à Comissão de Transporte, de Viação e Transportes, que é encarregada desta análise do projeto de decreto legislativo de minha autoria, que susta a resolução da NTT, que busca reduzir o trabalho desses milhares de proprietários de vans. É inaceitável o desrespeito à Câmara dos Deputados. Uma audiência pública, ela é feita no sentido da conciliação, do entendimento, e por unanimidade dos deputados que passaram pela comissão, de todos os partidos políticos, é de que a resolução está na contramão do interesse nacional, privilegiando as grandes empresas em detrimento do micro, do pequeno proprietário de van. É preciso eliminar esta resolução. E eu tenho um projeto de decreto legislativo que propõe esse cancelamento desta resolução malfadada. O proprietário de van não pode fazer mais que 540 quilômetros entre ida e volta. Imagine os romeiros que foram a Aparecida do Norte nesse final de semana, nas comemorações do dia de Nossa Senhora Aparecida, foram multados, presos, algemados. Presidente da NTT, Polícia Rodoviária Federal. O bom senso é importante. A Câmara dos Deputados, o povo brasileiro, está pedindo encarecidamente a vocês que revogue essa resolução e que não deixe chegar ao ponto de nós votarmos um projeto de decreto legislativo ou outras medidas legislativas. É preciso saber que quando o parlamento se manifesta, é preciso ser respeitado. Quero, em nome de milhares de proprietários de vans, deixar aqui o protesto do que vem acontecendo depois da audiência pública, para que eles possam trabalhar como vinham trabalhando até então. Era o que tinha a dizer, senhor. Obrigado, deputado. Próximo orador inscrito, o deputado Edinho Bess, Bloco PMDB, PEN, do Estado de Santa Catarina. Vossa Excelência tem o tempo de 3 minutos na tribuna, nobre deputado. Senhor presidente, meus colegas parlamentares, falo nesta oportunidade sobre a reforma do sistema tributário brasileiro. Todos nós sabemos que o nosso sistema tributário é um dos piores do mundo, um sistema arcaico, ruim, complexo, e que nós temos que ter a coragem de fazermos essa reforma. Sou membro dessa comissão há mais de 20 anos aqui no Congresso Nacional. Sempre participamos discutindo. Todos os governos, nenhum, desde Fernando Henrique, presidente Lula, presidente Dilma, tiveram a coragem de botar o dedo nessa ferida para valer, porque isso é um desestímulo à nossa produção. E nós temos sistemas eficientes, visitamos vários países e trouxemos essas propostas aqui para a nossa comissão. Trouxemos agora, recentemente, um requerimento deste deputado, o ex-deputado federal, presidente da comissão, que tratou da reforma do sistema tributário brasileiro, ex-governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigoto. Deu um show na sua apresentação. Também, a convite desse deputado, veio Vigílio Guimarães, que foi relator do projeto, que também contribuiu e muito para que nós possamos aprovar um bom relatório. Trouxemos também o Sandro Mabel, que foi o último relator da Comissão da Reforma Tributária. Discutimos também, ora, é possível
nós fazemos uma reforma do sistema tributário fazendo a fusão desses relatórios que nós tivemos, atualizando. O que não é possível nós continuarmos com um sistema tão atrasado, tão ruim, um sistema complexo. Eu desafio qual contador no Brasil que saiba quantos tipos de imposto existem no Brasil. Ninguém sabe. Tamanha complexidade. É desumano a tarefa do contador, o trabalho do contador, quando tem que estar acompanhando diariamente as alterações dos municípios, criações de carga dos municípios, nos estados, na União, e cria-se taxa, e cria-se isso e aquilo, além da carga tributária ser alta, e como eu falei, vou repetir, de uma complexidade sem precedentes no mundo, e nós temos medo de mexer. Vamos botar o dedo nessa ferida. Presidente Dilma, ministro da Fazenda, Joaquim Levy, Receita Federal, vamos retomar essa discussão, apresentar uma proposta para valer, para que o contribuinte pague estimulado, porque todos paguem menos e todos paguem, vai cair a sonegação. Hoje tem muitos contribuintes, empresas e empresários que se sujeitam a sonegar, porque se pagar todos os itens de acordo com as exigências do governo, tanto municipal, estadual e federal, fecha no vermelho, dá prejuízo. E nós ficamos aqui, né, se batendo, tentando fazer a reforma e com conhecimento de causa. Ali nós temos muitos deputados que conhecem muito bem e sabemos juntos o que queremos. Por exemplo, o CONFAS. O CONFAS é uma farsa. É o Conselho, né, de Fazendas do Brasil, que é composto, seus membros, pelos secretários de Estado da Fazenda. Isto é uma afronta à democracia. Se um Estado não concordar, não valeu as propostas. Vamos extinguir esse CONFAS e criar outra. Isso é um absurdo. Mas eu voltarei, senhor presidente, a falar sobre esse assunto muito importante. Obrigado, nobre deputado. O próximo orador inscrito, o deputado Chico Lopes, do PCdoB do Ceará. Enquanto o deputado se dirige à tribuna, nós vamos dar 1 minuto para o deputado Celso Maldaner, do PMDB de Santa Catarina. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu gostaria de destacar que prestigiei na última sexta-feira, no pavilhão 3 do Parque de Exposições Tancredo Neves, em Chapecó, paralelamente à realização da Expoeste 2015, o Seminário Sul Brasileiro de Leite, que explorou por meio de palestras e painéis um panorama regional do mercado lácteo. Agora com o lançamento do programa Leite Saudável, que vai prestigiar principalmente a assistência técnica gerencial, vai ter um marco regulatório, a ampliação dos mercados para a Rússia, para a China. Foi muito importante esse evento que aconteceu na cidade de Chapecó. Eu gostaria de dar como lido para que fosse divulgado nos meios de comunicação, senhor presidente. Senhor presidente, senhores e senhores deputados, quando eu cheguei nesta casa a primeira vez, cheguei com este jovem também eleito pelo Rio de Janeiro, que o Jornal de Fortaleza traz uma página com este deputado. Líder do PMDB, o impeachment é uma pauta inviável, diz Leonardo Pisciani. Mas o jornalista não ficou satisfeito e faz a opinião dele. Antes tido como tenente de Eduardo Cunha, o líder do PMDB na Câmara se aproxima do governo na última semana e tem agora a posição oposta ao aliado. Evidentemente que o Pisciani é um jovem político e que as divergências desta casa não tem nenhum motivo para caçar a presidenta Dilma. Entretanto, agora foi fechado essa discussão que pedido de liminar dos deputados Rubens Pereira, do PCdoB do Maranhão, Valdir Demu, do PT do Rio de Janeiro, são acatadas pelo Supremo Tribunal Federal. Coloca-se de escanteio a abertura e do processo do impeachment contra Dilma. Mas
Me parece, senhor presidente, que o feitiço virou por cima do feiticeiro. Porque nós pegamos hoje a Folha de São Paulo, um dos lideranças do Solidariedade, diz que um telefonema de um líder do PSDB se contradiz de uma maneira tal que ele assinou o documento pensando que era para proteger o presidente desta casa e diz lá alguns impropérios que diz que tem que correr atrás do prejuízo. Eu acredito, senhor presidente, que se tem alguém que queira caçar o presidente, tem que ser o PSDB, o DEM, o Solidariedade, que foram beneficiados esse tempo todo com condições de peitar um mandato eleito democraticamente pelo povo brasileiro, mas aqui não tinha outra coisa senão querer voltar ao poder através de golpe, através de impeachment e não no sistema democrático. E eu acho que nós devemos fazer um pacto da paz no sentido de ajudar a aprovar aquela tema que vem para melhorar o país, para sair dessa dificuldade, no sentido de que a gente possa, de uma vez por todas, sair dessa política de atraso que cada um que sobe aqui vem exatamente dizer que está com dificuldade. E tenho certeza, senhor presidente, que nós podemos fazer isso e devemos. Muito obrigado e vamos ver se a felicidade... Obrigado, deputado. Próximo deputado inscrito, deputado Major Olímpio, do PDT do Estado de São Paulo. Senhor presidente, senhores deputados, as pessoas que nos acompanham, eu aprendi no serviço policial, aos mais de 37 anos que ingressei na polícia, que ladrão é ladrão. Ladrão não tem partido, ladrão não tem ideologia, ladrão não é de esquerda nem direita. Perfil do ladrão, e quando se fala genericamente o ladrão, é o indivíduo não só que vai com as armas na mão para fazer um roubo, mas que pela sua conduta está sempre à espreita para ludibriar, para desviar, para enganar, para ameaçar. Esse é o perfil do ladrão. E eu fico preocupado, para não dizer desesperado, do que nós estamos assistindo no nosso país, que a população está assistindo, perplexa. Nós estamos por decidir aqui se vai ser instaurado um processo de impeachment. Porque a presidente, acusada de desvios, Glauber, ex-presidente acusado de desvios, seus filhos acusados de enriquecimento. Aí agora nós temos acusações gravíssimas em relação ao presidente da Câmara, ao presidente do Senado, mais de uma centena de parlamentares sendo acusados, e é preciso atitude. É preciso que a Câmara, que o Senado, em nome da população, tome as atitudes devidas. Não tem essa conversa de ladrão aliado, ladrão não aliado. Bom ladrão, mau ladrão, ladrão é ladrão. E nós temos que fazer o que a população espera que aconteça. Em todos os sentidos. Ladrões na Petrobras, ladrões no BNDES, ladrões no metrô de São Paulo, no metrolão. E o perfil do ladrão não vai mudando, não. E nós teremos, sim, que ter atitude, coerência. Não podemos prejulgar, mas também não temos que compactuar. A população está desesperada.
desemprego, fome, diminuição de recursos para os programas sociais, para a educação, para a saúde, a segurança ficando na mão dos criminosos. E nós só vamos conseguir retomar o eixo na medida em que dermos o exemplo. Na medida em que dissermos, ladrão é ladrão, não vamos compactuar com ladrão de forma nenhuma. Ladrão, cadeia neles. Ladrão com mandato, impeachment nele. A população não aceita mais ser enganada. Obrigado, deputado. Enquanto o deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL, é o próximo orador inscrito pelo tempo de 13 minutos, nós vamos dar 1 minuto para o deputado José Rocha, da Bahia, e 1 minuto para o deputado Silas Câmara, do Amazonas. Senhor presidente Ronaldo Nogueira, senhoras e senhores deputados, quero aqui fazer um registro que nesse último fim de semana, acompanhado do vice-governador da Bahia, Julião, governador em exercício, nós fomos a 2 municípios do sudoeste da Bahia. Primeiro a Urandi, juntamente com o prefeito, com as lideranças políticas, vereadores, e lá destaca o vereador Jackson Rocha, o prefeito entregou diversas obras aos seus munícipes. De lá nos deslocamos para o município de Candiba, onde o prefeito Reginaldo Prado, acompanhado do vice-prefeito Nelbino, dos vereadores, de toda a comunidade, entregou à comunidade diversas obras, calçamentos, pavimentação, uma praça muito bonita, inclusive, senhor presidente, fruto de emendas de nossa autoria ao orçamento da União. E uma creche do governo federal, que recebeu o nome de Dona Ana Prado, uma creche feita com muito carinho, com muito detalhe, uma obra realmente de primeiríssima qualidade, entregue às crianças daquele município, demonstrando aí que o prefeito Reginaldo Prado tem se destacado como um dos melhores prefeitos do estado da Bahia, não só pelas obras que realiza, mas, sobretudo, pelo desenvolvimento que ele tem implementado no município, tanto na área econômica quanto social, elevando com isso a condição de vida do povo da sua terra. Parabéns ao prefeito Reginaldo Prado e toda a sua equipe de trabalho no município de Candiba, no sudoeste da Bahia. Muito obrigado. Deputado Silas Câmara. Senhor presidente, deputado Ronaldo, senhoras e senhores deputados, é com muito pesar, senhor presidente, que ocupo a tribuna desta casa, este momento, para falar com o Brasil e com os deputados e deputadas federais dessa casa, para dizer que a portaria de número 192 é uma portaria interministerial, senhor presidente, que é assinada pela ministra Cátia Abreu, do PMDB, e pela ministra do Meio Ambiente, do PT, suspenderam, senhor presidente, por 120 dias, podendo ser prorrogado por mais 120 dias, senhor presidente, o período de defeso em várias regiões do Brasil. Ora, senhor presidente, é como se essas 2 ministras fossem Deus, dizendo não vai ter possibilidade de, nesse período, senhor presidente, ter procriação. Senhor presidente, defender o pescado, o meio ambiente, principalmente na minha região, na região do estado do Amazonas. Senhor presidente, isso prejudica só no Amazonas cerca de 110 mil homens e mulheres pescadores. É cerca, deputado Edmilson, de 300 milhões a menos na economia do estado do Amazonas, por exemplo, no período em que a maior redução industrial do Brasil foi justamente no Amazonas, segundo o IBGE, 18 senhor presidente, 99%. Senhor presidente, apresentei um projeto de decreto legislativo, senhor presidente, de número, senhor presidente,
238 para suspender os efeitos dessa portaria e atender e socorrer os pescadores brasileiros. Peço, portanto, a Vossa Excelência que deixe ser na voz do Brasil esse meu pronunciamento, e fica aqui meu apelo à presidenta Dilma, ao governo federal e essas duas ministras, que se sensibilize com os pescadores e as pescadoras brasileiras. Muito obrigado, senhor presidente. Vossa Excelência será atendido, nobre deputado. Próximo orador inscrito, deputado Edmilson. Vossa Excelência tem o tempo de 3 minutos. Deputado presidente Ronaldo Nogueira, senhores deputados e deputadas e cidadãos brasileiros, todos devem ter acompanhado pela imprensa a tragédia que ocorreu no meu estado. Uma barcaça afundou com 5.000 bois e deixando um vazamento que já chega a mais de 3,5 km, até ontem pelo menos, de óleo. Uma tragédia que fez com que a prefeitura de Barcarena tivesse que decretar estado de emergência. É um estado de calamidade, com repercussões sociais, ambientais profundas, talvez o mais desastroso acidente ocorrido no nosso estado em termos ambientais e sociais nas últimas décadas. Com repercussões na economia, porque todos sabem, Barcarena tem um acervo industrial do alumínio, do caulim. É um porto grande de importância estratégica para o país, onde ocorreu o acidente, Vila do Conde, de modo que grande parte das exportações brasileiras saem daquele porto, inclusive a soja. Aliás, há meses atrás ocorreu um outro problema envolvendo uma barcaça com soja, que gerou o pedido de uma audiência pública. Será realizada no próximo dia 16, no município de Barcarena, exatamente na comunidade de Vila do Conde. Eu aproveito para convidar todos e todas a participar, a ajudar a debater os problemas e buscar soluções para aquelas comunidades que são vítimas da poluição e da contaminação devido ao modelo de desenvolvimento que vigora em nosso país. Quero também, presidente, nesse minuto que me resta, pedir que se inclua nos anais desta casa um artigo do jornalista Bernardo Melo Franco, publicado hoje na Folha de São Paulo. O título é Me Engana Que Eu Gosto. Eu vou ler apenas o primeiro parágrafo. Brasília. Anotem que a oposição, ele deveria dizer, conservadora, defende o afastamento de Eduardo Cunha, merece o prêmio de Me Engana Que Eu Gosto, de 2015. A aliança nunca esteve tão forte. Falo isso, presidente, para dizer que hoje às 16 horas, convido todos os deputados e cidadãos que nos ouvem a ir até a comissão de ética do Poder Legislativo desta casa para entregar uma representação contra o nosso presidente. Realmente não é possível, permite concluir o raciocínio, presidente, não é possível que o descrédito seja tão grande contra os políticos. Nós não podemos compactuar de nos envolver a imagem do Poder Legislativo e da Câmara dos Deputados e de cada um dos nossos partidos e de cada um de nós parlamentares na lama a que está submetida a política brasileira. A política é para mudar o mundo e não para fazer esse mar de lama da corrupção. Acontece que quando o Banco Suíço prova que há 4 contas, pelo menos, manipuladas pela família, inclusive, do atual presidente, se torna insuportável. Por isso vamos fazer a representação e espero que resolva-se o quanto antes isso, porque este poder merece ter dignidade. Obrigado. Nós vamos fazer intercalado o tempo de 13 minutos e 1 minuto para que todos os senhores deputados possam ter a oportunidade de fazerem o seu registro. Enquanto o capitão Augusto se dirige à tribuna, nós vamos dar 1 minuto para o deputado
a José Stedler, e depois nós temos na sequência aqui o deputado João Daniel. Deputado José Stedler, do PSB do Rio Grande do Sul. Vossa Excelência tem 1 minuto e, em seguida, o capitão Augusto tem o tempo de 13 minutos e depois nós seguimos a sequência falada. Muito obrigado, senhor presidente. É um orgulho para mim ser presidido por sua pessoa, que orgulha o Estado do Rio Grande do Sul. Mas o nosso Estado está sofrendo pior das enchentes em 50 anos. Atingiu praticamente todos os municípios gaúchos e está precisando cada vez mais da solidariedade do nosso povo. Vários municípios, Eldorado, por exemplo, ao lado da capital, tem mais de 50% da população alagada, vivendo baixo d'água. Por isso, estou sugerindo, solicitando a toda a população gaúcha a manter a solidariedade e ajudar as pessoas. Quero aproveitar para registrar a bela atitude do prefeito da minha cidade, que há 2 meses atrás teve também uma grande enchente, tomou medidas e nessa enchente, em função das medidas, não ocorreu enchente no município de Cachoeirinha, concluindo o duto forçado, retirando as famílias ao lado do rio Gravataí e, com isso, diminuindo o impacto na nossa querida cidade. Por isso, parabéns, prefeito Vicente, e mais uma vez pedir à sociedade gaúcha de manter a solidariedade, o povo que é tão fraterno vai ajudar certamente as pessoas que precisam da ajuda do povo gaúcho. Deputado Capitão Augusto, Vossa Excelência tem o tempo de 3 minutos. Obrigado, presidente, senhores e senhoras deputados, aos que nos assistem pela TV Câmara. Durante muitos anos, muitas décadas até, a Polícia Militar não teve representantes na Assembleias Legislativas dos estados, aqui na Câmara dos Deputados, até mesmo nos municípios com vereadores. E a partir da Constituição de 88, que passamos a ter o direito ao voto, direito a se candidatar, alguns direitos que foram conquistados, e ainda tem muito a ser conquistado ainda, a Polícia Militar acordou que realmente é importante termos representantes. E talvez por isso mesmo a imprensa, nesse período de ausência de representantes, acostumou a bater na polícia, a criticar e não ter, obviamente, a resposta à altura. Então, hoje eu venho aqui para falar do jornaleco chamado A Cidade, de Ribeirão Preto, que está trazendo uma série de charges denegrindo a instituição policial militar. Logo lá em Ribeirão Preto, que é uma das mais atuantes do Estado, uma polícia que se faz presente, que prende muito em flagrante, que honra a nossa corporação, que faz com que Ribeirão Preto tenha um dos menores índices estatístico criminal do Estado de São Paulo, e vem agora esse jornaleco A Cidade fazer essas charges, um pseudônimo que assina essa charge, chamado de Tomate. E eu fico a me perguntar o que esse Tomate e quem está bancando essa pessoa para fazer charges, denegrindo a instituição que protege ele mesmo. Esse idiota da semana que faz essa charge contra a Polícia Militar. Com certeza não é cidadão do bem que está patrocinando essas charges e esse jornal. Então o irresponsável desse diretor deve pensar novamente antes de fazer acusações à Polícia Militar. E deve, obviamente, estar retirando de imediato essas charges. Então fica aqui o meu repúdio realmente a esse jornaleco sensacionalista, querendo fazer mídia, média, querendo vender jornal às custas de uma instituição que está honrando e trabalhando, até mesmo para esse jornal e esses funcionários. Aproveito aqui também, presidente, não poderia deixar de falar, né? Citar o salário do policial militar do Estado de São Paulo. É esse aqui, R$10 a hora trabalhada. Um dos menores salários do Estado de São Paulo. Não desmerecendo as categorias como faxineiro, porteiro, servente de pedreiro, mas pela profissão que exerce, pelo risco de vida que tem, ganhar R$10 a hora trabalhada é um absurdo. Esperamos realmente que o nosso governador reveja o índice zero que foi dado este ano de aumento salarial. Próximo orador inscrito, que nós vamos dar o tempo de 13 minutos, o deputado Raimundo Gomes de Matos, do PSDB do Ceará. Mas antes nós vamos dar 1 minuto ao deputado João Daniel,
Vossa Excelência tem 1 minuto para o seu registro. Muito obrigado, senhor presidente. Eu queria saudar e pedir que fosse dado a divulgação na Voz do Brasil os nossos parabéns ao movimento dos pequenos agricultores, que realiza, durante esta semana, iniciada hoje, em São Bernardo do Campo, São Paulo, seu Congresso Nacional. Saúdo em especial a delegação sergipana, que, junto com os demais, somam mais de 4.000 trabalhadores e trabalhadoras rurais. Tive o prazer de ajudar a fundar esse grande movimento na região Nordeste, que faz hoje grandes mobilizações, reivindicações e uma pauta comprometida com um projeto de agricultura que preserve o meio ambiente, que preserve a vida e que desenvolva a alimentação saudável para a nossa população brasileira. Parabéns a toda a direção nacional, todos os militantes, homens e mulheres, que estão construindo essa grande aliança dos trabalhadores do campo e da cidade, através deste grande movimento, que é o movimento dos pequenos agricultores. Muito obrigado. Nós passamos a palavra ao deputado Raimundo Gomes de Matos. Vossa Excelência tem o tempo de 3 minutos. Senhor presidente, nós parlamentares, telespectadoras da TV Câmara, o Nordeste vive aguardando uma obra que há anos vem sendo publicizada, que é a transposição de água do Rio São Francisco. No jornal Diário do Nordeste, de domingo, uma matéria do jornalista Edson Silva diz textualmente: atraso da União. Ceará não está preparado para receber a transposição de água do Rio São Francisco. O governo federal vem sendo insensível em não liberar os recursos, não somente para a própria transposição, mas para as obras complementares que são necessárias para que a população se abasteça dessa água. É a população da região metropolitana que hoje vive em virtude de um açude ainda construído há cerca de 20 anos passados, que é o açude de Castanhal. O município de Maracanaú, o município de Maranguape, lá o Novo Oriente do nosso vereador Caetano, todos recebem água do Castanhal. E fica publicidade dessa obra que só no estado do Ceará deve 160 milhões de reais. 2015, no orçamento de 2015, do orçamento aprovado aqui nesta casa, só foi liberado 13 milhões de reais. As tais pedaladas, por isso que isso não acontece. Cadê o dinheiro da transposição? Está aqui o jornal, está aqui, falta dinheiro, comprovado pelo CIAF. Não é conversa para boi dormir, são fatos concretos. Aí a presidente Dilma, gastando dinheiro nosso, vai lá no Nordeste inaugurar uma estação de bombeamento, que não está levando água para ninguém, nem água está recebendo, para tentar recuperar o desgaste, as mentiras que a presidente Dilma fez com o povo cearense, prometendo essa água, há anos prometendo refinaria, e até agora um pingo d'água. Só carro-pipa e má qualidade. E recebemos a comissão que nós presidimos da transposição, um relatório do TCU, afirmando que dos 773 milhões de reais para saneamento, o ministro Benjamin afirma que 55% das obras estão paradas. E o ministro afirma no seu relatório: há risco de poluição das águas das margens do São Francisco, visto que 57 dos municípios da área de influência direta não possuem sistema de esgotamento sanitário, como também 55% não possuem nem projetos e nem obras de saneamento. Então vão transportar água contaminada, vão mandar para o povo nordestino água não potável, e isso vai gerar um custo para a saúde, vai gerar um custo. Enquanto o próximo orador inscrito, o deputado Arnaldo Jordi, do PPS do Pará, se dirige à tribuna, nós vamos dar 1 minuto para o registro do Padre Tom e 1 minuto também para o deputado pastor Marco Feliciano. Padre João, obrigado, presidente. Presidente, mais uma vez, há um mês eu já vinha recomendando ao presidente desta casa que renunciasse à presidência para se dedicar à sua defesa.
por um respeito ao povo brasileiro, um respeito ao próprio Congresso, à Câmara aqui. E agora, mais do que nunca, senhor presidente, esta urgência. Por quê? Primeiro, as provas cabais das suas contas na Suíça. Isso ainda agrava a situação do presidente, porque esta comprovação, ao mesmo tempo, comprova a sua falta de decoro, quando mente, então, na CPI. Então, mais do que nunca, essa urgência. E o que é lamentável é o jogo da oposição, sobretudo do PSDB e DEM, que joga para a sociedade, que está pedindo o afastamento do Cunha, mas vem de forma descarada construindo o golpismo. Por isso que, nesse sentido, nós temos que cumprimentar o Judiciário. Cumprimentar o Judiciário por barrar essa ação golpista articulada pelo Cunha e pela oposição inconsequente, porque acha que Minha Casa é Minha Vida, o Bolsa Família, isso tudo é pedalada, ou seja, todo o serviço aos mais pobres, o empoderamento dos pobres, isto eles não engolem, não admitem, quer buscar um subterfúgio para a cassação da presidenta. Ainda bem que, com essa ação do Judiciário, quem está impedido de continuar com o golpismo e com o impeachment, quem está impedido é o próprio Cunha. Obrigado. Deputado Pastor Marco Feliciano, Vossa Excelência tem 1 minuto. Muito obrigado, deputado e presidente Ronaldo Nogueira, que muito nos prestigia saber que Vossa Excelência preside essa sessão. O deputado Arnaldo Jordi, pela hombridade de permitir que eu falasse aqui 1 minuto. Senhor presidente, o dia de ontem ficou marcado na minha vida, como mais uma vez, um dos grandes presentes de Deus. Ontem eu completei mais uma primavera, mais um ano de vida, e lancei o meu 20º livro aqui em Brasília, o livro Sem Limites, sobre como sonhar e como alçar altos voos. Eu quero agradecer a todo o Brasil que esteve envolvido nesse lançamento. Eu recebi milhares de mensagens via Facebook, via Twitter, Instagram. Meu Facebook ontem chegou a bater quase 15 milhões de pessoas que estiveram ligadas no lançamento. Há centenas de pessoas que deixaram todos os estados do Brasil, pessoas que vieram de outros países para prestigiar o lançamento do meu livro. Eu queria deixar o registro aqui para que ficasse nos anais dessa casa, que ainda existem pessoas que têm amizades, e um dos grandes mandamentos bíblicos é isso, né? Bom é que o homem tenha seus amigos. Muito Nós registramos o livro Sem Limites, produzido pelo deputado Marco Feliciano, o qual muito honra essa casa, a sua presença aqui entre os 513 nobres parlamentares que compõem. Meus cumprimentos, nobre deputado. Deputado Arnaldo Jordi, Vossa Excelência tem o tempo de 3 minutos. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados e deputadas. Parabenizar também aqui o deputado Marcos Feliciano pelo lançamento do livro, pelo evento ocorrido, pelo seu natalício também. Mas, senhor presidente, nós recebemos, a opinião pública recebeu a notícia da decisão agora recente da ministra Rosa Weber, que travou a possibilidade da condução pelo presidente desta casa do impedimento, abertura do processo de impedimento da presidente Dilma. E eu quero aqui, senhor presidente, claro que a decisão de um ministro da Suprema Corte, como da Justiça, isso já é de domínio popular, cumpre-se. Mas é preciso que se tenha o entendimento de que, ao contrário do que muitos dizem, o impeachment é uma previsão democrática e constitucional. Já foi, inclusive, exercido na experiência jurídica brasileira. E digo que foi exercido de forma positiva na experiência jurídica brasileira. Portanto, não se trata de nenhuma aberração jurídica. Segundo, nós precisamos também compreender de que razões e aquilo que estava faltando para se questionar a condução da presidente Dilma há de sobra. As chamadas pedaladas fiscais não foi apenas uma decisão dos ministros do Tribunal de Contas da União, foi uma decisão de todos os técnicos que passaram a apurar esse processo dos absurdos
aí sim, absurdos jurídicos praticados como nunca antes na história nas contas públicas, produzindo aquilo que se chamou de estelionato na última eleição, enganando, escondendo os números reais deste país, e hoje leva a presidente, em 6 meses de governo, ter a pior avaliação da história republicana e democrática deste país. Por outro lado, e aqui nós não podemos cair no maniqueísmo de uma coisa ou outra, quem está com um está contra o outro, nós precisamos também ter clareza de que está esgotada a possibilidade do presidente da Casa, Eduardo Cunha, continuar na condução da presidência do poder da Câmara dos Deputados. As contas na Suíça, que foram negadas de forma peremptória, de forma voluntária, na CPI da Petrobras, foram desmascaradas. Os documentos chegaram. Hoje está se dando uma entrada, um conjunto de deputados e partidos numa representação no Conselho de Ética. Amanhã estaremos lá na Procuradoria-Geral da República solicitando as informações documentais desse documento que chegaram da Suíça, as 4 contas que foram encaminhadas pelo Ministério Público Suíço. Ou seja, esse país, senhor presidente, precisa ser passado a limpo, doa quem quer seja no Executivo,